Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais um encontro com a palavra do Senhor aqui no canal Frutificai. Queridos, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre um versículo muito conhecido. Nosso tema de hoje é a verdade que você não sabe sobre a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O nosso texto base, muito conhecido, se encontra em Isaías, no seu capítulo 53, versos de 4 até o 6. É claro que essa parte fica no verso 4, mas a gente vai ler até o verso 6. Amados, eu quero aqui convidar você para que nós venhamos a nos aprofundarmos na palavra. Eu tenho absoluta certeza de que esse versículo, com certeza, ele já foi objeto de afirmação de pessoas que pegavam essa indicação da profecia e através dela falando que não, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aí dando sentido de quê, queridos? Que Jesus já levou toda a doença. E com isso, nós não podemos então ficarmos apegados a nenhuma doença. Você não precisa ficar apegado, até mesmo precisa ficar com medo, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Esse estudo vai ser muito sério e eu quero aqui falar muito sobre ele, porque principalmente eu preciso fazer entender o que esta profecia estava de fato falando. Eu preciso que você entenda. E uma das coisas que eu já vou falar agora, já começando agora, é que essa profecia ela não era nem para mim, nem para você. Já ficou curioso? Com certeza você deve ter ficado espantado. Ué, eu sempre li, sempre ouvi dizer que essa palavra era para todos nós. Pois é, mas vamos entender com mais profundidade. Antes de mais nada, então, vamos ler o nosso texto base, que diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Bom, amados, eu tenho absoluta certeza que, como eu disse logo no início, você já deve ter ouvido pregações, já deve ter lido, já deve ter visto na rede social, até mesmo em posts, onde colocam lá Isaías 53, 4. E nesse post, com certeza eles colocam lá que você não precisa de forma nenhuma ficar alarmado, porque ele levou sobre si as suas enfermidades. Bom, e com certeza isso também é alvo de muito like, é alvo de muito comentário dizendo, é isso mesmo, eu tomo posse, eu com certeza estou ali e tal, enfim. E hoje nós iremos aqui utilizarmos da palavra para nós entendermos, mas eu gostaria de começar de forma correta, falando com você que está vendo esse vídeo, para você que está dando ouvido à palavra de Deus, que possa também ser um semeador da palavra. Queridos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque a sua inscrição vai levar o evangelho a pessoas que ainda não conhecem e até aquelas que estão afastadas do caminho de Deus. Então, queridos, a sua ajuda pode fazer toda a diferença. Dito isso, querido, eu gostaria de fazer uma pergunta no qual você não vai responder, porque eu estarei falando. Mas pense no seguinte, será que tem algo que não conhecemos nessa profecia futura? Porque lembremos aqui que Isaías, ele estava ali profetizando algo futuro. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O livro de Isaías, queridos, é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Nesta passagem, o profeta, ele profetiza sobre o sofrimento do servo do Senhor e sobre o propósito redentor do seu sofrimento. Não foi por qualquer pecado que ele sofreu, querido. Ele corajosamente se voluntariou e escolheu tomar e levar sobre si o fardo pesado de nossas enfermidades e de nossas dores. E aí nós vamos entender exatamente essa diferença. Isaías, queridos, ele
profetiza sobre a cruz. Quando Isaías diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele não estava profetizando para os gentios, e sim para os judeus. Então eu já começo aqui a começar a pincelar para você. Opa, agora veio o alerta. O profeta Isaías não estava falando para a categoria de cristãos que viriam depois, mas sim daquela categoria de cristão que estaria no ministério de Jesus e que eram judeus. Seria o cumprimento desta promessa durante o ministério terreno do Mestre. Mas então, Guilherme, quer dizer que se isso aconteceu durante o ministério de Jesus na terra, quer dizer que... E como fica a palavra que ele levou sobre si as nossas enfermidades? Ou então, já que é assim, Jesus então não está curando? Calma, querido, calma. Jesus cura quando ele quer, da forma que ele quer, mas nós vamos entender que havia uma profecia, havia uma palavra direcionada para que o ministério de Jesus fosse extremamente também de curas. E isso vai ser muito importante. Em primeiro lugar, olha só que interessante. Mais uma pergunta para você. Se essa profecia foi para o ministério terreno de Jesus, então quando foi o momento em que ela se cumpriu? Será que nós podemos ali ver pela palavra de Deus o momento desse cumprimento? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no seu capítulo 8, nos seus versos 14 até o 17. A Bíblia diz: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou dele os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Bom, amados, vejamos aqui que o ministério de Cristo, ele não era somente um ministério de cura, e a profecia de Isaías também não estava somente restrita a dizer que o ministério do Mestre, do Eterno, seria somente de cura, mas também seria de libertação. Veja que Jesus ali curou a sogra de Pedro, mas foram trazidos a ele muitos endemoniados, muitas pessoas que tinham problemas espirituais, pessoas que estavam perturbadas, pessoas que estavam realmente sendo ali alvos do adversário. E com isso você vê que pela palavra todas elas foram curadas. Veja que a palavra falou assim, foram curadas, porque além da parte espiritual, também tinha a parte física. Então o ministério de Cristo aqui, de cura e libertação, a gente está falando que em Mateus nós temos um relato claro de cumprimento da profecia, uma vez que ele faz justamente menção à passagem de Isaías no seu capítulo 53, verso 4. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, queridos, em Mateus nós vemos aqui o ministério de Cristo tendo a marca, tendo cumprimento da promessa sobre ele ter um ministério de curas, onde de fato ele está levando as enfermidades. Mais uma vez, reforçando, essa palavra era direcionada aos judeus, não era direcionada a outros. Mas Jesus então só curou os judeus? Evidentemente que não. Mas se você olhar bem a Bíblia, você vai ver que Jesus ele expõe que ele estava ali especificamente para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Então o ministério de Jesus ele tinha sim, claro, ele tinha uma abertura para os gentios, mas tinha um alvo específico, ele queria sim resgatar as ovelhas perdidas. Bom, queridos, dito isso também, vemos que aqui esse versículo tem uma aplicação muito forte, que seria para sarar as nossas enfermidades. Agora, queridos, vamos ver também uma segunda passagem. E eu gostaria de toda a sua atenção, queridos, toda a sua atenção. Veja que o que eu estou fazendo aqui é um ensino expositivo, direto ao alvo, para que você aprenda, para que você realmente venha a ter a sua visão totalmente ampliada diante da palavra de Deus. Abra sua Bíblia também em 1 Pedro, no seu capítulo 2, verso 24. A Bíblia diz:
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Meus amados, agora vamos aqui ver no detalhe o que está sendo afirmado pelo autor de 1 Pedro. Veja que aqui a aplicação fala sobre o que seria sarar as nossas enfermidades. E veja que o autor afirma que por Jesus levar em seu corpo os nossos pecados, nós estaríamos mortos para o pecado e nós teríamos vida para a justiça. Veja que aqui, quando fala sobre enfermidades, ele não está dizendo enfermidade, doença do corpo, mas sim daquilo que nós carregávamos, que era o pecado original. Porque nós tínhamos que morrer para o mundo, morrer para o pecado. E isso foi feito por quê? Pelas suas feridas, nós somos o quê? Sarados. Sarados. Amados, ainda para reforçar essa verdade, vemos que muitas vezes Jesus não curou. Veja como, por exemplo, eu posso dar aqui para os amados, que o cego no tanque de Betesda. Ali era um local onde muitas pessoas estavam ali exatamente esperando o quê? Esperando o agitar das águas para que o primeiro que entrasse ali fosse curado. No entanto, quando Jesus passa no meio daquele local, a única pessoa que é curada é o quê? Um cego. Um cego. Então, queridos, se nós fôssemos levar ao pé da letra de que ele levou sobre si as nossas enfermidades e por essa verdade não temos que ter jamais nenhum tipo de chaga, de enfermidade. Então, como entendemos então essa aplicação? Por que então Jesus, quando passou naquele local específico de pessoas que precisavam de cura, ele simplesmente só curou a um? Nos parece o quê? Nos parece contraditório. No entanto, aqui a aplicação, você veja que no ministério terreno de Jesus era de cura, mas isso não significa dizer que ele iria sair ali, ia chegar e ia sair curando. Mais uma coisa, Paulo, ele tinha também o quê? O espinho na carne, e ele clamou o quê? 3 vezes, e a resposta foi: a minha graça te basta. Amado, podemos falar mais exemplos? Evidentemente. Timóteo, por exemplo, ele tinha uma doença no estômago, tanto que Paulo lhe aconselha ele tomar o cálice ali de vinho para que ele pudesse ali fortalecer. E para por aí? Não. Vamos aqui falar mais então. Vejamos aqui então 2 Timóteo no seu capítulo 4, verso 20. O que diz lá? Veja comigo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. O que está dizendo aqui nessa passagem? Paulo está afirmando que deixou Trófimo, que não podia acompanhá-lo, pois estava doente, estava acamado. Então, mediante o que nós estamos falando até agora, o que fica muito claro? Fica muito claro que nós termos a afirmação ou usarmos essa passagem, essa profecia futura e que teve o seu cumprimento, se a gente utiliza isso como um jargão cristão, nós estamos fazendo o que com a palavra? Deturpando. Nós estamos aqui tirando o sentido dela. Nós estamos tirando o que na verdade já aconteceu. Ele não foi direcionado para a igreja dos gentios. Ela não foi direcionada para um momento futuro depois que Cristo morreu, ressuscitou e ali veio o Consolador. Não. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele teve um ministério e é evidente, é claro que assim como ele teve um ministério de cura, depois quando vai falar mais, que eu li até o 6, mas eu estou pegando até o 4, porque essa palavra é a mais utilizada para poder praticamente dizer, olha, se você está aqui totalmente feliz, ou até mesmo você já se conformou com essa doença, então
você não é um verdadeiro cristão. E isso daí, por mais que pareça ridículo eu falando aqui, mas acontece de pessoas serem censuradas, serem ridicularizadas, porque naquele momento a pessoa ela entende que há todo processo e que aqui na terra Jesus pode curar? Pode curar. Mas Jesus também pode não curar? Pode não curar. E isso tem alguma coisa errada, tem pecado, tem algum conformismo onde a pessoa está no erro, ou então a pessoa não tem fé? Nada disso, nada disso. Então eu quero trazer aqui que Jesus cura em nossos dias, queridos. Ele continua curando. E essa passagem, queridos, que eu queria trazer para vocês é exatamente não para tirar, te desanimar, não para, de repente, desiludir você, porque esse não é o meu intuito. Meu intuito é ensinar você a entender a palavra de Deus e dela desfrutar de forma correta. A partir do momento que você a lê e a interpreta de forma correta, você ali vai ter cada vez mais uma forma de aproveitar as Escrituras da forma que o Eterno deixou para você. Então, queridos, eu quero aqui dizer para você que se você aproveitou bem até aqui toda essa explicação, eu quero te pedir humildemente mais uma vez, não esqueça de antes de você ir para outro vídeo ou até mesmo você sair do canal, se inscreva, querido. Também deixa seu comentário se de repente você já teve algum momento onde você foi alvo ou você ouviu que você não deveria jamais se conformar com doença, porque Ele levou as nossas enfermidades. E vamos juntos, queridos, crescer a comunidade do Evangelho para que a gente leve a palavra de Deus mais longe. Quanto mais você estiver comigo, mais iremos longe falar do Evangelho de Cristo. A graça e a paz do nosso Deus.